Sejam bem-vindos à SEJA, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e rogamos que a presença do Mestre Jesus e dos amigos espirituais que auxiliam-nos nos trabalhos dessa casa, que eles possam estar conosco nessa noite, nos inspirando para o bem. Antes de darmos início às atividades, pedimos que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, para que possamos ter uma vivência mais completa das lições que iremos receber aqui no dia de hoje. Então, para dar início, nós vamos convidar a Ivaneide para fazer a leitura inicial. A leitura vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 60. A prática do bem. Porque assim é a verdade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o Espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Neste caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo a nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, depois da leitura inicial, nós vamos pedir a Beatriz Moura que faça a prece de início. Vamos fechar nossos olhos, pensar no Mestre Jesus. Senhor, nosso exemplo, nosso guia, irmão, amoroso e misericordioso. Te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade de nós, jovens dessa casa espírita, estarmos aqui podemos fazer essa palestra. Te agradeço, Senhor, por essa casa, que é uma casa de amor, de ajuda, de acolhimento. Que ela possa crescer, Senhor, se desenvolver, e que esse crescimento possa ser visto pelos outros, não como um crescimento de ego, mas sim, Senhor, como a extensão dos trabalhadores para a Tua seara. Por isso, Senhor, eu te peço pelos trabalhadores dessa casa, por nós, por vocês que estão assistindo, desencarnados e encarnados, que a Tua mensagem, Senhor, a Tua vida,
possa servir de exemplos para nós a cada dia, Senhor. Que a gente possa, que os teus ensinamentos possam se fixar nos nossos corações. Por isso que eu peço que, quando sairmos de hoje daqui, os teus ensinamentos possam ficar não só aqui nessa casa, mas também fora dela. Eu te peço que ilumine a palestra e os palestrantes, que a tua luz possa inspirar as palavras deles. Que assim seja. Então agora nós vamos passar a palavra a Ana Caroline Lino, que vai dividir o tempo da palestra com Thomas Oliveira. Então eles vão ter ao total 40 minutos. Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que aqui estamos divulgando a mensagem da doutrina no aniversário. Calma. De 15 anos. Dessa casa que nos abriga desde pequena. E mais alegres e emocionantes estamos por estar junto a essa juventude tão querida por todos nós. Bem, passando a emoção, o nervosismo, vamos dar início à palestra que nos foi conferida e agraciada na noite de hoje. Bem, o tema da noite de hoje é reencarnação, laços de família e aprendizagem. Bem, temos que a ideia da reencarnação não é recente, nem foi criada pelo Espiritismo. Obrigada. Ela trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. Temos esse conceito em outras religiões, denominados como ressurreição, transmigração das almas, karma, dentre outros. Portanto, o dogma da pluralidade das existências alimenta essa doutrina que teve origem nos primórdios do mundo e que se conserva no íntimo das pessoas até os dias de hoje. A doutrina espírita vem nos esclarecer, através da resposta dada a Kardec pelos espíritos, na questão 171 do Livro dos Espíritos, que eles nos afirmam a ideia da reencarnação está fundamentada na justiça de Deus e lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa única. Então seria mesmo estranho se a gente pensasse que Deus, com sua infinita bondade, condenasse para sempre os que ainda não cumpriram suas tarefas. A doutrina da reencarnação, isto é, a doutrina que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos de justiça de Deus, para com os homens que se acham em condição inferior. Podemos dizer também que é a única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pelo fato que ela nos oferece meios de resgatarmos erros por novas provações. O princípio da reencarnação, ele é uma consequência necessária da lei do progresso, pois sem ela não poderíamos explicar a diferença existente entre os dias de hoje e os dias de guerra. Os espíritos superiores, eles vão designar o objetivo da encarnação na questão 132 do Livro dos Espíritos, na qual eles vão esclarecer para nós que Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazermos chegarmos à perfeição. Para uns seria expiação, para outros missão. Então podemos dizer que a reencarnação foi a forma que Deus propôs de progredir o universo.
Na verdade, ele propôs não era nem progredir, mas sim o seu progresso, o seu processo de progresso. Esse progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho de cada um. Como cada um é livre no seu trabalho, então, individualmente, eles trabalham em seu adiantamento, com maior ou menor atividade, exercendo assim com maior ou menor inteligência, segundo a sua vontade de exercer. Por isso, todo espírito que não progride não pode queixar, senão a si mesmo. Assim, como que se adianta, ele tem o mérito de seu esforço. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da reencarnação explica o que, sem ela, se mantém inexplicável. O que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Então, com a doutrina da criação, o instante do nascimento do homem, nascemos estranhos uns aos outros. Nada nos liga. Laços de família são puramente carnais. Não são de nenhum modo solitários com o passado. Mas já com a doutrina espírita, a gente tem a compreensão que todas as relações cessam com a vida. Os seres são solitários tanto no passado como no futuro, pois suas relações se preservam tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Isso aí Kardec exemplifica para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver ao reino de Deus se não nascer de novo. Ele nos afirma a seguinte frase: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, os espíritos, eles formam grupos ou famílias entrelaçadas e sejam por afeição, pela simpatia ou pela semelhança das inclinações. E por isso, felizes aqueles que se entrelaçam, eles se buscam uns aos outros em cada encarnação. Essas encarnações poderá sim separar momentaneamente, mas se separar, seja por vida carnal pequena ou até mesmo um reencarnar e outro não, eles estarão sim ligados por pensamento. Então, podemos vir a nos perguntar o seguinte: pode haver também numa família reencarnações de espíritos antipáticos? Sim. Deus, ele irá permitir isso com um duplo objetivo. Irá permitir que para uns isso sirva de prova e para outros de meio de progresso. Então aí a gente vem elucidar, né, já que a gente já deu uma introduzida na ideia e no embasamento da reencarnação conforme a doutrina, a gente pode exemplificar algumas das provas que os espíritos vêm nos esclarecer sobre a reencarnação. A primeira delas, que eu vou citar, seria a prova das ideias inatas, onde o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos seus defeitos que não se corrigiu, e estes se traduzem pelos instintos naturais. Essas ideias inatas, elas podem ser facilmente identificadas na infância, e ela pode ser mais identificada ainda na adolescência, quando o espírito retoma a natureza que lhe é própria. Mas os casos que a gente vê recorrentes são mais na infância. Por exemplo, quando a gente vê uma criança, ainda no seu início da sua vida carnal, com grandes habilidades. Não sei se vocês puderam ver essa semana um vídeo que estava circulando nas redes sociais de um garotinho que não tinha 5 ou 6 anos. E ele, naquela tão pequena idade, ele ministrava uma orquestra importante do mundo. Então aí a gente vê que como é que uma criança de 5 anos, em 5 anos de existência carnal, conseguiu adquirir tão grande experiência para poder reger uma orquestra. E aí que vimos
buscar na doutrina a explicação de que essas habilidades não foram adquiridas nesta vida que ele está passando agora, mas sim são recordações de vidas passadas em que ele trouxe no seu íntimo para esta vida. Também temos que as provas mediúnicas, elas vão oferecer para nós duas grandes contribuições em apoio à tese reencarnacionista: a informação da identidade dos espíritos que viveram experiências reencarnatórias, como também a revelação de vidas passadas de pessoas que ainda estão encarnadas. A gente também pode destacar as provas por transcomunicação instrumental, que é a forma que os espíritos se comunicam por meio de aparelhos ou equipamentos eletrônicos. Essas representam igualmente uma evidência de reencarnação. Os fenômenos de quase-morte também nos evidenciam isso. Eles são a experiência de um estado de morte clínica de uma pessoa em que está experimentando naquele momento, alguns momentos após os quais a pessoa retorna ao corpo físico. Os relatos dos fenômenos de quase-morte são muito difundidos e relatados pelas equipes médicas que acompanham pacientes em estado de coma. Enquanto aquele paciente retorna ao seu estado consciente, ele relata que naquele momento ele falou, ele viu parentes ou amigos que já estavam falecidos. Como também eles podem relatar que viram aquele processo clínico da equipe médica compara com o seu corpo. E ele não viu aquele processo sendo feito diante o seu corpo material, mas sim na visão de seu espírito que ali estava lhe observando. A reencarnação ela também pode ser elucidada nas lembranças das existências pretéritas. Essas lembranças, elas podem ser espontâneas ou provocadas, em geral, sobre a forma de imagens fragmentárias, como também flashes de memória, onde muitas vezes permitem recordações mais completas. Essas lembranças, elas vão ser mais comuns durante o sono ou estado de vigília do corpo. Na maioria dos casos dessas lembranças, não há uma possível identificação da causa desencadeadora. Nesses casos, dessas lembranças, a pessoa se vê envolvida por sensações de algo conhecido, experimentado ou visto. A gente pode relatar isso como o famoso déjà vu. Acho que todo mundo aqui já passou por isso e conhece, que seria aquela experiência de a gente passar ou conhecer uma pessoa e dizer: meu Deus, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Mas a gente não tem a lembrança exata na hora de onde e como conhecemos aquela pessoa. Como também possamos passar por algum lugar na nossa vida ou estar vivendo algum momento que você sente sensações que você percebe que não é atual. Você percebe que ali naquele lugar você tem uma sensação diferente, você sente algo diferenciado. Essas lembranças das existências pretéritas, elas podem ser provocadas por espíritos encarnados ou desencarnados. Elas podem estar relacionadas a um fim útil e bom, como também podem estar relacionadas a propósitos inferiores, como ocorre nos processos obsessivos. Elas podem representar também e podem ser provocadas, no caso, por médicos. Que hoje, no mundo atual, essas lembranças provocadas por equipes médicas, ela representa uma ferramenta, na verdade, ela representa principalmente uma ferramenta de auxílio terapêutico. Temos esse caso bem exemplificado das lembranças pretéritas no filme Minha Vida em Outra Vida. O filme ele vai relatar uma história de caso real que aconteceu com Jane Cole, uma arquiteta que morava com seu filho e seu marido
na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela, durante a narrativa do filme, ela está grávida e ela começa a ter sonhos e a ter flashes com determinada família, determinado lugar. E aí ela inquieta, muito confusa com tudo que estava acontecendo. Ela relata o caso para seu marido e filho, que acham que essas lembranças, esses sonhos, são por ela estar tão sensível à gravidez. Mas, muito inquieta, foi conversar com a sua mãe, em que, se lembrando, mostrou a ela desenhos de que ela fazia desde pequena da cidade na qual atualmente ela estava sonhando. Isso faz com que ela fique mais confusa, mais inquieta e vá em busca de respostas. E aí ela vai em busca de ajuda médica e nada. E aí, cada vez mais que ela procura ir atrás da causa desencadeadora do fato, dos sonhos e das lembranças, ela acaba sentindo fortes emoções pela família que estava aparecendo em seus sonhos, pelos lugares que ela passava, e ela sentia que aquilo não era um sonho normal. Foi aí que ela foi até a Irlanda, cidade a qual ela estava sonhando, para descobrir o que estava acontecendo. Mas eu não vou contar o final da história, não vou contar o que ela descobriu na Irlanda, que é para deixar a deixa para vocês assistir ao filme e descobrir o que foi que Jenny Cole descobriu sobre esses sonhos e suas lembranças. No final do filme, já adiantando, não vou contar o final, vocês podem ficar calmos, vocês só irão perceber que há uma prova reencarnatória para tal fim e tais emoções. Eu indico que assistam porque vale muito a pena. Então, Emmanuel irá analisar e ele afirma que o conhecimento do pretérito, através de revelações ou lembranças, chega sempre à criatura que se faz credora de tal benefício. E estes, por sua vez, são acompanhados de responsabilidades muito grandes. E foi justamente isso que aconteceu com a personagem do filme. Ela foi agraciada com tal missão. Na passagem do Evangelho João, no capítulo 3, versículo 7, onde ele nos diz: "Não te maravilhes de que eu tenha lhe dito, é necessário a vós nascer de novo." Emmanuel faz uma análise intitulada Vidas Sucessivas. E ele irá nos dizer que a reencarnação é lei universal e que sem ela, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. E que só à luz de seus esclarecimentos é que podemos, então, entender todos os fenômenos dolorosos do caminho. Então, que possamos entender a reencarnação como aprendizado em nossas vidas e não como uma punição, pois que refletimos mais ainda, Deus não iria nos permitir uma punição em uma existência carnal ou até mesmo numa existência espiritual. Para finalizar, eu queria ler para vocês uma frase dessa análise de Emmanuel intitulada Vidas Sucessivas, que ao estudar para essa exposição, me tocou bastante. Ele nos diz: a providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. O Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores, com a bênção temporária do esquecimento. Então, fiquemos, pois, com essa reflexão, e que possamos nunca esquecer da frase que o Mestre Jesus nos diz: necessário vos é
nascer de novo, para sempre lembrarmos que tudo é aprendizado, que possamos estar sempre em busca de atitudes evangélicas diante os desafios da vida. E como nos diz a música do grupo Acorde, que possamos, eles dizem assim: ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou, e aproveite o momento de esclarecimento. Futuro se colhe o que semeou. Então, que possamos sempre, diante dos desafios da vida, buscar atitudes evangélicas e vermos que tudo isso que passamos diante de família, amigos, situações de trabalho, sempre é um aprendizado. Deus não iria estar conosco para uma punição. Então, indico a todos a leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, como também a leitura do livro 2, ou a leitura do capítulo 4, livro 2 do Livro dos Espíritos, como também fica o convite para vocês lerem as passagens do Evangelho de João, analisadas pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. E não esqueçam de assistir o filme, pois lá mostra uma prova reencarnatória bem exemplificada. Muita paz a todos e que possamos passar a palavra para Thomas. Então, primeiramente, queria prestar saudações para todo mundo que está aqui, o pessoal que está na internet e também os espíritos aqui presentes. Espero que todos tenham uma boa noite. Então, continuando a palestra, no caso, né? Não é começando. O quê? O que você quer? Isso foi triste. Ok. Então, quando me sugeriu esse tema de reencarnação, eu comecei a pensar no que eu poderia falar de reencarnação. Então, para fazer mais na parte da base, eu pensei em falar sobre a função da reencarnação. O para que de reencarnar? Para que você vai reencarnar? Para que você vai resetar toda a sua vida de novo? Para que você vai ter todas as suas provas de novo, ter que aprender tudo de novo? Então, Kardec ele faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? Sobre qual o objetivo da reencarnação. É a pergunta número 167, que ele faz lá aí. Qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, primeiramente, ele fala de expiação. Expiação é uma palavra que a gente ouve muito, mas a gente normalmente não sabe muito bem o que significa. A gente vê planeta de provas, expiações e essas coisas, mas não é algo muito objetivo a palavra expiação. Então, eu fui lá e dei uma pesquisa sobre o que seria a palavra expiação. Onde eu achei, sempre tinha uma conotação mais bíblica. Tinha também nos sites uma história lá de Adão e Eva, essas coisas meio louquinha. Aí, mas no final de toda a fonte, sempre tinha uma palavra. Esses roxões. Meu Deus. Aparentemente... Aparentemente o time lá fez um gol, né? Mas vamos voltar para cá. A palavra, então, o significado da palavra expiação, que eu achei lá no final, tá difícil, muito legal. Eu acredito em vocês, espíritos. Vocês vão me ajudar. Obrigado. Então, o significado da palavra expiação, que eu sempre achava lá no final, tinha lá reparação. A palavra reparação. Então, eu comecei a pensar se ia se aplicar bem a palavra reparação e cheguei à conclusão que sim. A primeira coisa que eu pensei com reparação é quando você quebra uma coisa. Vamos supor que você está casualmente segurando um martelo e taca contra a parede e quebra sua parede. Então, você vai lá, passa o gesso, está tudo certinho a parede, você pinta lá, fica igual como estava antes. Mas existem coisas que você não consegue reparar. Imagina, você tem lá seu prato, você termina de jantar e vai colocar o prato na pia. Então, você acidentalmente derruba o prato no chão e quebra ele. Como é que você vai consertar isso?
Porque o prato está quebrado, ele não vai voltar do nada. Algumas pessoas poderiam pensar em colar, mas não seria uma alternativa muito válida. Então, o que você faz? Você compra outro prato. Outro prato é o quê? Outra oportunidade. Outra oportunidade de não errar. Outra oportunidade de fazer o certo. De não cometer o mesmo erro de quebrar o prato. Algumas pessoas, com certeza, vão quebrar o prato outra vez, e de novo, e mais algumas vezes, até conseguirem não quebrar o prato. Então, quando a gente aplica isso na vida real, aplicar esse conceito de coisa que você não consegue reparar, um erro que você não consegue corrigir. No exemplo real, quando eu a Denise como eu poderia fazer esse exemplo, ela sugeriu eu pensar sobre um exemplo mais sobre racismo, sobre os negros. Negro é meio racista, eu já fui racista aqui, não deu muito certo, né? Mas imagina você lá, um senhor de engenho. Você lá tem seus negros, você comprou eles lá no mercado. Não é uma coisa muito legal de se falar, né? Mas naquela época, lá, 1600, o senhor de engenho ele ia lá, comprava os seus negros e eles faziam o trabalho. Ele maltratava os seus negros, ele batia no negro, às vezes até matava os seus escravos. E como é que uma pessoa dessa vai corrigir o erro de matar pessoas, de chicotear pessoas e de escravizar pessoas? Aí você pensa, não tem como você corrigir isso, né? Então você morre lá, o senhor de engenho, né? Não você, pode ser que você seja, mas eu não sei, né? Eu não tenho clara evidência. Então você morre, você chega lá e reencarna. Aí você pode reencarnar de várias formas para tentar aprender a não fazer isso de novo, a não repetir esse mesmo erro, a você ter essa sua segunda chance. A primeira forma que eu pensei seria, tipo assim, você reencarnar como negro. Isso é a primeira coisa mais básica. Você reencarnar como um escravo. Passar por tudo que aqueles escravos que você maltratou passaram. Então você vai ter uma visão do outro lado da moeda. Você vai ver, meu Deus, que pessoa horrível, que me chicoteia, que nos maltrata e que não dá nenhuma condição de viver. E seu espírito vai estar lá pensando, meu Deus, eu era alguém muito ruim, alguém me ajuda, o que eu estou fazendo? Aí seria a visão do seu espírito. E também dá para fazer isso sem de uma forma mais direta, né? Sem você virar negro direto. Imagina você é uma criança e seus pais eles contratam um empregado, uma empregada, uma coisa assim, que é um negro. Você que era numa reencarnação passada se maltratava. Mas agora que você é cuidado por negros, você cresce nesse meio, sendo uma criança branca, sendo criado por negros, você vê que eles também são humanos. Eles também fazem parte, esse negócio está muito baixo. Eles também fazem parte da sociedade. Eles também merecem respeito. Eles têm que ter os mesmos direitos da gente. Então você vai ver que todo o pensamento que você tinha na outra vida estava errado. Você vai começar a repensar isso. É claro que, da mesma forma do prato, vai ter gente que vai ter que passar várias vezes até conseguir chegar nessa conclusão. Vai ter gente que vai passar vários anos e anos pensando nessa solução, até chegar nesse ponto de evolução espiritual. Meu Deus. Dá muita sede de falar, gente, sério. Então, agora na segunda parte da resposta dos espíritos, eles falam aprimoramento progressivo da humanidade. O que seria aprimoramento progressivo da humanidade? É porque a humanidade, se você pensando assim, os espíritos quando vão reencarnando e vão evoluindo, eles só têm duas opções. Kardec pergunta as 30 vezes isso para os espíritos, é bizarro. Então, entre as duas opções ele tem estagnar, ele fica parado, ou ele vai para frente, ele evolui. Você nunca pode voltar para trás, você nunca pode andar para trás na evolução espiritual. Você vai estar progredindo ou estagnado. Então, então quando você vai tendo essa evolução progressiva, você também pode pensar que, quando ele fala da humanidade, seria do mundo inteiro, seria de todos os espíritos. Algo que muita gente não consegue observar. Você vê muito no Facebook, aquelas postagens lá, tipo aquelas postagens de charge, é sempre charge, nunca é texto mesmo, é charge. Tem lá, 10 provas que o mundo mudou para pior. Tem várias postagens assim, você acha várias no Facebook. Você vê ela, você fica, faz sentido. Mas você começa a ver mais a fundo, a estudar mais a fundo, você vê que não faz muito sentido aquelas postagens. Elas sempre colocam de forma errada o que seria o mais evoluído e o menos evoluído. Ou simplesmente faz uma comparação que não faz sentido. Então, para dar uma refutada, em vez de mostrar para vocês o negócio, é mais fácil mostrar algumas provas que a humanidade progrediu. A mais fácil e mais notável de se ver é na medicina.
A expectativa de vida da gente, ó, o povo já está com terror das aulas de geografia, né? É meio triste mesmo. A expectativa que a gente tem a expectativa de vida, há uns 100 anos atrás, era o quê? 50 anos? Eram 50 anos a média nos países mais desenvolvidos? Ou até mesmo menos. Hoje em dia, nos países mais desenvolvidos, nós vemos que a expectativa de vida pode chegar até 80 anos, 70 anos, por causa dos avanços na medicina. Outras coisas, tipo antibiótico, antialérgico, isso não existia. Pessoas morriam porque não tinha, para bacterioses, porque não tinha antibiótico. Então, você vê que esses avanços na medicina realmente são um progresso. Realmente ajudaram pessoas a progredir cada vez mais. E ajudaram as pessoas a sobreviver. Você também pode ver isso também no meio tecnológico. Na tecnologia, 1970, foi quando criaram, acho que, o primeiro celular. Foi a LG, ela criou o primeiro celular portátil, que tem o telefone, que é de mesa lá. A LG quis criar o primeiro portátil. Era um tijolo gigante, você andando no meio da rua ostentando que você tinha um celular. Era muito mais fácil ser roubado naquela época, porque não dava para colocar no bolso. Mas também eu acho que ninguém ia roubar um tijolo, né? É uma coisa meio assim. Então, com o passar do tempo na tecnologia, a gente avança 10 anos. Já vem aquele Nokia tijolão, que os mais velhos vão lembrar. Eu não lembro, porque eu não sou mais velho, só tenho 15 anos, é triste isso, né? Aí, aquele Nokia tijolão, que é bem grande assim. E depois, você vai passando mais 10 anos, nós já temos aquele celular que dobra, assim, que faz negócio. E às vezes, o mais ruinzinho, o mais barato, ele faz um barulhinho, quando você fica dobrando. Então, você avança mais 10 anos, nós temos os primeiros smartphones. Que foi lá, Steve Jobs. Todo mundo fala de Steve Jobs, eu tenho que falar dele também, né? Porque é moda falar de Steve Jobs. Steve Jobs foi lá e criou o iPhone. Aí a gente vai mais 10 anos e todas as empresas têm smartphones com particularidades delas. Então você vê que a tecnologia ela vai avançando, ela vai mudando. E outra coisa para se observar é que com o passar do tempo, as coisas vão avançando cada vez mais rápido. Tanto se você pega alguém de 1500 e bota em 1800, a pessoa está lá de boa. Você pega alguém de 1980 e bota em 2017, a pessoa, o que está acontecendo? A pessoa se perde nesse mundo. Porque a gente progride muito mais rápido com o tempo. Isso é uma coisa que você vai notando. Água. Okay. Água sagrada, gente. Aí você também percebe outra coisa. Não, tá certo, né? Você percebe que as pessoas elas não progridem. Tá difícil, essa palavra é meio difícil de falar, sabe, gente? Elas não progridem igualmente. Elas sempre seguem uma linha diferente. Elas sempre seguem um caminho diferente. Algumas param por um tempo, dão aquela respirada. Tá, essa reencarnação eu não vou fazer nada. Vou virar pedreiro, ficar lá construindo. Não que virar pedreiro não fosse nada, né? Mas é um exemplo meu Deus do céu. Eu fiz um exemplo muito ruim, só alguém me ajuda. Ok. E também você tem aquelas reencarnações que você acorda e fica... Esse é o dia. Esse é o dia que eu vou fazer coisas boas. É claro que essa é mais rara, né? Normalmente a gente só fica parado mesmo nos dias, mas tudo bem. Então você vê que cada pessoa tem um ritmo diferente. Como a gente pode ver um exemplo no nosso mundo real? Sem pegar no espírito, sem fazer um negócio meio doido. Os países. Nós temos os países de terceiro mundo e os países de primeiro mundo. Ambos os países já enfrentaram problemas similares. Os de primeiro mundo conseguiram resolver. Alguns ainda não, mas E os de terceiro mundo, não. Eles estão nesses problemas há muito tempo. Eles estão repetindo esses problemas. Como o exemplo de corrupção. O Brasil, a gente está tendo essa crise de corrupção agora. É uma coisa que está despencando nossa economia e tudo mais, está fazendo a gente cair. É claro que a gente estava bem pior no passado, isso aí é uma coisa que você pode comparar. A gente já teve 100% de inflação ao mês, era um negócio meio doido. Hoje a gente está com 8% ao ano, já está mais legal. Mas você vê que os Estados Unidos também teve problemas de corrupção. 1930, 1940, lá na quebra da Bolsa de Valores, eles estavam com problemas de corrupção altíssimo, porque o pessoal ele criava ações falsas e vendiam essas ações falsas. E assim, isso quebrou a Bolsa de Valores de lá, por causa da corrupção do povo. E você vê que hoje em dia o pessoal lá já é mais tranquilo, não tem tanta corrupção assim. Então você vê que a evolução segue ritmos diferentes. Cada pessoa segue um ritmo diferente. E vendo isso, uma coisa importante é você não olhar para outra pessoa e falar: meu Deus, pessoa evoluída, ela ainda pensa assim. Porque, primeiro, você não sabe se o seu pensamento está certo e o dele está errado, né? Você não pode julgar se o dele está certo ou errado. E segundo, se você está julgando, quer dizer que você está se colocando acima da pessoa. E se colocar acima da pessoa, já te deixa abaixo dela, obrigatoriamente. É uma lei meio controversa. Então, aqui, a parte que, de acordo com Denise, ela falou que essa é a parte mais importante da palestra. Que é falar que reencarnação
não é uma punição. E como assim reencarnação não é uma punição? A forma mais fácil de explicar isso seria assim: reencarnação é uma oportunidade do espírito se melhorar, do espírito evoluir, do espírito ficar cada vez melhor. É como uma aula. Você chega na escola, você chega com a má vontade lá, né? Não querendo estudar nem nada, mas aquela aula é uma oportunidade de você aprender mais, uma oportunidade de você ser alguém melhor. Então, a reencarnação seria como isso. E como nas aulas, vai ter dias que você não quer ir para a aula, a maior parte das vezes, né? Mas, também. E isso acontece com a reencarnação também. Aí você também tem as pessoas que nascem com desvantagens físicas, desvantagens mentais, tudo mais. Isso aí, eu fui refletindo, eu pensei que podia correr de 3 formas, foi o modo mais básico de explicar. Seria o primeiro, uma consequência da vida passada. Como assim? Tem uma história lá, que eu vi no primeiro ciclo da infância aqui da Seja, já tem que valorizar, né, a evangelização, que era uma história de um menino lá. Eles não dão nome, era um menino, ou se deram eu não lembro, porque faz muito tempo, né? Era um menino lá, que ele era muito agressivo. Ele batia nas pessoas, ele não conseguia ter amigos porque ele era absurdamente agressivo. Quando ele morreu de alguma forma, que eu não lembro, porque faz muito tempo, ele reencarna sem os braços, sem ter nenhum dos braços. Aí a pessoa lá vai pensar o quê? Bem feito para ele nasceu sem os braços. Ele não merecia ter braços porque ele era violento. Mas não. Se você for pensar, ele nasceu sem os braços para não agredir ninguém. Para conseguir ter a oportunidade de ter amigos. Porque ele não conseguia fazer amizade, ele não conseguia trabalhar. Por quê? Porque ele era agressivo. Agora que ele não tem os braços, não tem como ele ser agressivo. Aí agora ele vai conseguir ter amigos, vai conseguir ter um trabalho e o espírito dele vai perceber. Se eu não tivesse batido em ninguém, eu teria tudo isso na vida passada. Por que eu fiz isso? Então você vê que a consequência acaba ajudando a pessoa. É claro que vai ter a pessoa que vai ficar no loop infinito, mas isso aí já é outro caso, né? A segunda forma disso acontecer seria como algo que marcou muito sua vida passada. Eu lembro, quando eu falei isso, né? Eu lembrei de um documentário que eu vi no Miepinho. Eu acho que foi no 3º Miepinho que eu fui. Que eles passaram, é um documentário da Discovery, eu vou ler o nome aqui porque eu não lembro, que é História de Vidas Passadas. É um documentário que ele conta 4 casos de reencarnação. Ele vai documentando mais, ele explica como são os casos. O último caso era de um policial, estou dando spoiler, viu, do último caso também. Um policial, ele leva um tiro bem aqui, nessa região do pulmão, que acerta o pulmão dele, atravessa e acerta uma artéria no coração. Aí tem lá a história dele, ele reencarna sendo filho da filha dele, é meio doido o negócio, mas no documentário eles explicam direitinho. Mas o que importa é o quê? Quando ele reencarna com a doença cardíaca. O lado esquerdo do coração dele, que é o lado que recebeu a bala, ele estava com uma doença bem rara, que fazia ele não conseguir se desenvolver. Ele se desenvolveu só até a metade, só até aquele ponto que levou o tiro. E a artéria que tinha sido acertada, que era uma artéria muito importante, ela também sofreu essa doença, porque ela não se desenvolveu até essa artéria. Então você vê que a gente traz sequelas de coisas que marcaram nossa vida, que marcaram nossa morte, no caso, né? No caso do policial. Agora tem que lembrar. E a terceira forma, que Ana Caroline falou, que seria através de missões. Quando a gente pensa em missão, a gente pensa logo em Jesus, em Chico Xavier, missões gigantescas, que mudaram toda a história da humanidade e tudo mais. Mas muitos espíritos reencarnam em missões mais simples. Como, por exemplo, vamos imaginar, temos um pai e um filho, temos o pai e a mãe, né? Eles têm um filho. O filho, ele nasce com alguma deficiência física, mental, alguma deficiência assim. Para você cuidar de um filho desse, é um desafio. Vai ser uma prova para você. Então, o espírito que se submete a reencarnar com essas condições, ele é um espírito que veio cumprir uma missão de fazer uma prova para esses pais, de fazer um teste para esses pais. Aí também tem vários outros tipos de cumprir essas missões e tudo mais, mas é só um exemplo de como a reencarnação pode influenciar no nascimento da pessoa, em defesa da pessoa, defeitos, entre aspas, não é porque não é um defeito, é uma condição física da pessoa e tudo mais, a gente não pode julgar e tudo mais. É porque eu estou falando isso para ninguém vir falar que eu botei palavras na boca, né? Depois o povo já vem no Facebook, você falou isso, eu não gostei. É meio triste. Então, aqui eu gostaria de recomendar algumas coisas para vocês lerem. O Livro dos Espíritos, principalmente o capítulo 4, que é pluralidade
Pluralidade das Existências, que é o capítulo que ele explica a reencarnação, como funciona, porque os espíritos reencarnam e tudo mais. Outra coisa que eu recomendo é vocês lerem uma parte do Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, que ele explica direitinho como funciona essa parte de reencarnação, as consequências. Ele explica que você nunca vai ter consequência de outra pessoa, a não ser que você influencie na pessoa a fazer aquilo. É bem legal essa parte, ela é bem curtinha, acho que são umas 10 páginas. E ela explica direitinho como funciona essa justiça da reencarnação. Também recomendo o documentário, né, que é da Discovery, que é História de Vidas Passadas. Tem completo no YouTube, eu reassisti ele para fazer a palestra, ele é bem legal, mas ele está numa qualidade meio baixa, então vocês que só veem 1080p, aquela qualidade 60 fps, negócio doido, 4K, vocês vão levar um susto, mas está legal o negócio, mas ele é legal de se ver. Também tem outro livro que é 20 casos sugestivos de reencarnação. Eu li esse livro, ele é bem legal, só eu não consegui colocar ele na palestra, porque nenhum caso dele se adequava aqui. Só que o livro ele é uma espécie de pesquisa sobre casos que aconteceram de reencarnação. Aí ele vai mostrando as pessoas que ele entrevistou, a história do caso. Primeiramente ele faz o sumário de cada caso, aí um resuminho, aí você vai para o que te mais interessar. Aí ele vai falando, as pessoas que entrevistou, aconteceu, quando aconteceu e tudo mais. É bem legal, é uma pesquisa que você pode fazer. Se você tira um dia que estiver tranquilo, você vai lá e faz. Então, boa noite a todos e eu encerro por aqui.